Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, querido irmão, querida irmã. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da igreja. São histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Então, nesta segunda-feira, 10 de agosto, é celebrada a festa de São Lourenço, diácono e mártir. São Lourenço, o santo espanhol, também conhecido como Lourenço de Huesta ou Valência, nasceu em 31 de dezembro de 225 e foi martirizado em 258, no dia 10 de agosto, em Roma. Está entre os diáconos do início da igreja de Roma. Eles eram considerados os guardiões dos bens da igreja e dispensadores de ajuda aos pobres. O nome Lourenço significa coroa feito de louro, como os vencedores recebia após suas vitórias, lá na Grécia. Lourenço obteve a vitória em sua paixão. São Lourenço foi ajudante do Papa Sisto II e responsável por um centro dedicado aos pobres. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, vemos a preocupação dos apóstolos quanto ao crescimento do número dos discípulos. Então, eles convocaram reunião e expuseram suas angústias, dizendo: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar, ou seja, para servir às mesas, pois muitos dos discípulos gregos queixavam-se que suas viúvas estavam sendo esquecidas e negligenciadas pelos hebreus. Então foram escolhidos os irmãos homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, para administrar o cuidado com os pobres, órfãos e viúvas, ou seja, o tesouro precioso do Senhor. Estes homens foram chamados de diáconos, e São Lourenço era um deles. Em 257, os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos por ordem do imperador Valeriano I. Em 258, o Papa Sisto II foi decapitado. Conta a história que, ao caminhar para o lugar da execução, São Lourenço caminhava junto ao Papa e dizia: aonde vai sem ser diácono, meu pai? Jamais ofereceste o sacrifício da missa sem que eu vos acolitasse, ou seja, sem que eu vos estivesse ajudando. O Papa, comovido com essas palavras de dedicação filial, respondeu: não estou te abandonando, meu filho. Deus reservou-te provação maior e vitória mais brilhante, pois és jovem e forte. Velhice e fraqueza faz com que tenham pena de mim, mas em 3 dias você me seguirá. Depois da morte do Papa Sisto II, o imperador exigiu que a igreja lhe entregasse todos os seus bens dentro de 3 dias. Vencido o prazo, São Lourenço apresentou os pobres que era
cuidados pela igreja e disse ao imperador: Imperador, estes são os bens da igreja. Valeriano, então, com muita raiva, ordenou que Lourenço fosse queimado vivo. O santo manteve alegria no momento da execução, mostrando sua profunda fé na vida eterna, ao encontro com Jesus Cristo. Por isso, no momento mais angustiante de sua vida, aos olhos do mundo, São Lourenço, feliz, dizia aos soldados: agora podem me virar este lado, que já está assado. Uma multidão acompanhava o martírio de São Lourenço. E, no meio do povo, grande foi o número dos que se converteram a Jesus Cristo ao verem o testemunho do jovem São Lourenço. São Prudentinos, contemporâneo de Lourenço, confirmou esse fato quando escreveu que o exemplo de São Lourenço levou vários romanos à conversão. Ele foi sepultado no cemitério de Siriaca, em Anglo-Verão, na vila Tiburtina, em Roma, onde mais tarde foi erguida uma basílica em sua honra. A basílica, por graça de Deus, que honra seus santos, foi construída por um outro imperador romano, que foi Constantino. Por causa de seu martírio e maravilhoso testemunho da fé, São Lourenço é mencionada na oração eucarística número 1 e na ladainha de todos os santos. São Lourenço é padroeiro da cidade de Huesca, na Espanha. Ele é também o padroeiro dos diáconos. A palma na mão de São Lourenço, como na mão de todos os mártires, representa a vitória da vida sobre a morte. Porque todos os mártires são vitoriosos sobre a morte, porque preferiram morrer a renegar sua fé em Jesus Cristo. Assim aconteceu com São Lourenço. Por isso, ele tem a palma da vitória em sua mão. E o livro na mão de São Lourenço tem dois significados. O primeiro representa o serviço de diácono. Mostra o cuidado que ele tinha com os bens da igreja, anotando todas as doações recebidas, as dívidas que deveriam ser pagas e as doações que na igreja fazia aos pobres e viúvas. Em segundo lugar, representa o evangelho, o ministério da palavra, da pregação e da formação dos cristãos, que também, a esta época, já era exercido pelos diáconos. Na arte litúrgica da igreja, São Lourenço é representado como um diácono em uma grela. Sua paixão foi escrita um século após sua morte. Mas desde o início, a história de seu testemunho foi sendo passado oralmente nas igrejas e nas famílias cristãs. A igreja que o imperador Constantino construiu em sua homenagem fica onde está hoje a igreja São Lourenço, extramuros de Roma. É a quinta basílica patriarcal romana. E a festa de São Lourenço é celebrada hoje, no dia 10 de agosto. Diante, meus irmãos e minhas irmãs, deste testemunho de serviço de São Lourenço, vamos então pedir a ele que rogue a Deus por nós. Oremos. Ó Deus, o vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por nós, brilhou pela fidelidade no vosso serviço, Pai, e pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ele ensinou.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, pela intercessão de São Lourenço, patrono dos diáconos, abençoe-nos Deus cheio de misericórdia, vós que sois Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fique em paz e tenha um bom dia para todos.